louvado, né? Um tema que foi sugestões de dois irmãos, né? A primeira é minha cunhada, né? Um abraço para ela, para Roseli Faria, ela que sugeriu esse tema. E a outra pessoa é um irmão que faz parte integrante da Tua Graça Me Basta no Face, Osmar Daiane. Deus abençoe, irmãos, pela sugestão aí, né, do tema aí, né? O tema é Rainha Esther. Lições de sabedoria com a Rainha Esther. Pega lá seu bloquinho de nota, pega sua agenda. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer um grande aprendizado para a sua vida. Mas não esquece, antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esquece também de deixar aquele like, compartilhe com seus amigos, né? Aí você vai ajudar a nossa página a crescer e alcançar mais e mais vidas no nome de Jesus. Então vamos lá, né? Eu peço primeiramente, né, para você abrir a sua Bíblia no versículo-chave da nossa pregação, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu achei que esse versículo combina muito com Esther, né? Que foi uma mulher muito temente a Deus, foi uma mulher sábia, ela sabia a hora de falar, ela sabia a hora de calar, né? Então vamos lá ao primeiro capítulo, né, dessa pregação nossa, né? Eu aconselho você também ler o livro, né? Porque eu vou fazer um resumo aqui da palavra. Você lendo, né, você vai aprender mais e mais, ler, sublinhar na sua Bíblia. Então vamos lá, aqui eu vou fazer um resumo do capítulo 1 de Esther. Aqui o rei Assuero, ele está fazendo uma festa. Aí ele convidou várias pessoas lá, várias pessoas importantes, príncipes, né? E essa festa durou muitos dias. No 7º dia, ele resolve chamar a rainha para exibir a beleza dela para os convidados. A rainha Vasti, ela chamava Vasti, o nome da rainha, que era esposa do rei Assuero. Aí ele pediu lá os eunucos para que chamasse a rainha. A rainha também estava fazendo um banquete, ela também estava na festa, só que a festa dela era separada, a festa dela era só com mulheres, né? E com as princesas, as mulheres importantes do reino. Ele estava com as pessoas importantes do reino, numa festa muito grande. Aí ele pediu para que o eunuco chamasse a rainha, porque ele queria exibir a beleza dela para os convidados. Ele disse que era uma rainha muito bonita, né? Só que o que aconteceu? A rainha recusou ir à presença do rei, ela recusou lá, né, aparecer para os convidados. Nisso que o rei ficou furioso. O rei Assuero ficou furioso. Aí ele conversou com os conselheiros, né? Todos os reis daquela época, eles tinham conselheiros que aconselhavam o que eles deveriam fazer. E os conselheiros aconselharam ele para que ela não fosse mais rainha, para que ele se separasse dela e colocasse uma outra rainha no lugar dela, né? Então a rainha Vasti, por causa da sua falta de submissão ao marido, né? Ela deixou de ser rainha, né? Isso aqui mostra no primeiro capítulo aqui no livro de Esther, né? Aí o segundo capítulo aqui, ó, eu tô procurando resumir, que é um livro bem extenso, né, gente? Aí aqui no segundo capítulo, o rei já começa a procurar uma esposa, né? Só que o que ele faz? Ele faz uma coisa bem diferente, né? Mas é porque era costume da época, né? Selecionou várias moças, né, para que ele escolhesse uma para ser rainha. Então vamos lá no capítulo 2, né? Eu vou ler aqui o versículo 1 e o 2. Passadas estas coisas e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, do que ela fizerá e do que se decretará a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Põe o rei em todas as províncias do seu reino oficiais, que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Susa, a capital, na casa das mulheres sob a custódia de Regai,
eunuco do rei, guarda das mulheres, e deixe-lhe os seus comésticos. E a donzela que agradar ao rei, está no versículo 4, seja rainha em lugar de Vaste. Isso pareceu bem ao rei e ele assim fez, né? Então o que aconteceu aqui, né? Aquilo ali foi uma lei. A moça, ela era obrigada a ir lá, né? E aqui o rei não gostasse, o que acontecia com ela? Que não virasse rainha, ela virava concubina do rei e ficava lá no harém dele. Era uma lei, era um costume da época. E entre essas mulheres estava uma judia chamada Hadassa, que ela foi criada, ela era órfã, e ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. E ela foi selecionada para estar no meio dessas virgens, né? E o que fala aqui? É que Mardoqueu, tendo-se divulgado a ordem do rei o seu dito, e juntando-se muitas donzelas em Suzã, a capital, sob a custódia de Hegai, levaram também Esther ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres, né? Que ela foi. Porque isso foi uma ordem do rei e não poderia desobedecer. E ela ficou lá no meio dessas mulheres. Olha para você ver, né? Para ela ser selecionada no meio de tantas, né? Não dá nem para acreditar, né? Mas aquilo ali era um propósito de Deus, né? Mas ela ficou vários meses ali se preparando, se cuidando, né? E o chefe lá, né, dos eunucos que tomava conta, né, das moças, se agradou da Esther, né? Então ele ajudou ela em tudo lá. E ela ficou um bom tempo ali se preparando para chegar à presença do rei. Ela não chegou ali de qualquer jeito. Mas ela conquistou o rei não foi por causa da sua aparência, mas por causa da presença de Deus, né? E porque aquilo era um propósito de Deus que você vai entender lá na frente. Aqui, ó, vamos no capítulo 2, versículo 15. Ora, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomará por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que indicou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Esther alcançava graças aos olhos de todos quantos haviam. Todo mundo que via ela, queria estar perto dela, queria ter amizade com ela, né? Então aqui no 16 fala, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E olha o que aconteceu. Quando é propósito de Deus, quando Deus tem um propósito para a sua vida, né, ninguém é capaz de roubar aquela bênção que você tem, né? Imagina a Esther ali, no meio de tantas mulheres, tantas donzelas lindas, né, maravilhosas. O rei amou ela, apaixonou por ela, porque Deus estava na frente, aquilo, Deus fez que o coração dele se apaixonasse por ela, né? E ela, com aquele jeito dela, né, cheia da presença de Deus, encantou ele, né? E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Olha que bênção, né, gente? Olha que maravilha isso aí, né? E aí ele fala que o rei deu um grande banquete, né, comemorando, né, o casamento com a rainha Esther, né? E aqui nesse mesmo capítulo aqui fala que o Mardoqueu, né, iria lá visitar Esther. Numa dessas visitas que o Mardoqueu fez, ele ficou sabendo de um complô que 2 eunucos estavam fazendo para matar a vida do rei. Nossa, como que Deus estava na direção, né? Deus colocou o Mardoqueu ali para ouvir aquela conversa e para ser usado para dar um grande livramento para o rei. Então, o que o Mardoqueu fez? O Mardoqueu avisou Esther, né?
E o nome isso aí, essa ação que o Mardoqueu fez, esse bem que ele fez, foi anotado no livro de crônicas do reinado, né? Ficou lá anotado. E ele na hora não recebeu recompensa nenhuma, ele salvou a vida do rei, o rei naquele momento não ficou nem sabendo, né? Assim, quem salvou a vida dele não ficou sabendo, né? E esses dois eunucos foram enforcados, né? Aqui no capítulo 3, eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Que é bem longo, né? No capítulo 3 aqui, né? Aí já aparece, né, o inimigo dos judeus, o Amã. Ele estava em uma alta posição, né? O rei Assuero colocou ele como ministro lá do reinado, né? Ele era segundo depois do rei, ele era o segundo. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse. E o que acontece aqui? Todas as pessoas que viam Amã, eles se prostravam, o povo se prostrava aqui perante o Amã, né? Só que o Mardoqueu não fazia isso. Aí as pessoas que viam que o Mardoqueu não se prostrava perante o Amã, começaram a implicar, mas por que você não se prostra perante ele? Por que você não se inclina? Mesmo o Mardoqueu vendo a maioria das pessoas fazendo isso, se prostrando, né, diante dele, ele não fez isso porque ele sabia que o único a ser adorado é Deus. Por isso que ele não se prostrava perante Amã, né? O que tem até uma passagem na Bíblia que eu não sei dizer bem qual que fala que a gente tem que agradar a Deus, não a homens, né? Se ele tivesse agradado os homens aqui, ele teria desagradado a Deus, que é mais uma lição de sabedoria aqui que tem no livro de Esther. Tem várias, né, lições de sabedoria, né? Que a gente deve agradar, buscar agradar é a Deus, né? Aí o que aconteceu, né? Aí as pessoas que implicavam, né, por causa do Mardoqueu, né, não se inclinar perante o Amã, avisaram ele, falaram: aquele homem ali, ó, ele não se inclina perante você, quando ele vê você, ele não se prostra, né? Aí o Amã começou a observar, viu que aquilo era verdade e ficou furioso. E ficou com tanta raiva que não desejou matar apenas o Mardoqueu, mandar matar o Mardoqueu. Desejou matar a nação dele, o povo dele todo. E marcou, e foi lá, conversou com o rei Assuero, inventou um tanto de mentiras sobre o Mardoqueu, sobre o povo judeu, né? Inventou um tanto de mentira, que era um povo que não obedecia às leis, que transgrediam as leis. Aí o rei Assuero, né, acreditou nele e falou assim: pode fazer o que você quiser com esse povo, né? Lembrando que eu esqueci de falar que o rei não sabia qual que era a nacionalidade da sua esposa. Ele não sabia que a Esther era judia. Tanto que o nome dela é Hadassa, é o nome judeu dela. Ela até mudou o nome dela para que o rei não soubesse a nacionalidade. Por que ela fez isso? Porque o primo dela, o Mardoqueu, falou para que ela não falasse qual que era a nacionalidade dela, né? Aí o que acontece aqui, né? Aí o rei falou assim: pode fazer o que você quiser com esse povo, então. Aí o Amã marcou um mês lá, um determinado mês, o dia, falando que os outros povos podiam atacar o povo judeu, assaltar eles, pegar as coisas deles naquela data, né? E ele fez essa lei e mandou para vários lugares lá, para várias províncias. E quando isso caiu aos ouvidos dos judeus, né, eles caíram em planto, em clamor, eles se assustaram com aquilo. E o Mardoqueu assustou muito também com aquilo, mas eles começaram a clamar a Deus, eles começaram a buscar a presença de Deus, né? Eu até anotei aqui, e aqui esse é o capítulo 3, né, gente? Eu fiz um resumo aqui. Aí no 4, o Mardoqueu, né, ele começa a fazer um jejum, ele muda as vestes dele, né, para que o clamor dele alcançasse aos céus, que naquela época eles tinham costume, quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando a Deus, eles se vestiam diferente. Ele vestiu assim de saco e de cinza, né?
para mostrar para Deus o quanto que ele estava sofrendo, o quanto que ele estava preocupado. E ele procurou a rainha Esther, né, que era como uma filha para ele, e contou para ela o que estava acontecendo e falou que ela deveria ajudar a salvar o povo. Só que ela assustou, porque ela não podia se apresentar para o rei assim, ela não podia apresentar para o rei sem ser chamada. Tanto que ela até explicou. Então falou Esther a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu, mandou dizer, né? No capítulo 4, gente, versículo 11. Acompanha aí, capítulo 4, Esther, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Ela falou assim, ela estava assustada porque ela deveria esperar, que era uma lei, né, no país lá, que ela deveria, até ela mesma, sendo esposa, ela deveria esperar o rei chamar ela para ela se apresentar. Ela não poderia ir lá por conta dela, né, conversar, mesmo ele sendo o marido dela. E tinha 30 dias que o rei não chamava ela, né, porque o rei tinha lá as concubinas dele, né, ele distraiu com as concubinas e esqueceu da esposa dele, que era a rainha Esther. E aqui, aí no versículo 12, referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Marca esses versículos aqui que são bem interessantes. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei terá mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Versículo 14. Pois se de todos te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para o tal tempo como este que chegaste ao reino? Aí o que a Esther decidiu, né? Depois que ele falou isso, ela também estava bem preocupada. Ela proclamou um jejum. Aqui no versículo 16: vai ajuntar todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não seja segundo a lei, se eu perecer, pereci. Que se ele não levantasse o cetro dela, né, ela seria morta, ela seria condenada à morte, se o rei não gostasse dessa atitude dela. E aí o que fez, né? Ela orou, né? Isso aí que a gente tem de lição. Qualquer decisão importante, às vezes você tem uma coisa muito séria para falar com o seu marido, você tem uma coisa muito séria para contar para sua esposa, você não sabe como falar, ou com o chefe, ou com um amigo, seja qual for a pessoa. O que essa lição de sabedoria a gente aprende aqui? A orar primeiro. Né, para que Deus coloque as palavras certas na sua boca quando você tem uma decisão, quando você tem algo sério para falar com alguém. Foi isso aí que a Esther fez, né? Ela sabia, é uma mulher muito sábia, uma mulher assim que a gente tem muito que aprender com ela. Ela sabia a hora de falar, ela sabia a hora de se calar, ela sabia a hora certa de todas as coisas, né? Uma mulher levantada por Deus para salvar uma nação. E aqui, no capítulo 5, né, que já mostra que ela foi lá conversar com o rei, depois que passou o jejum, depois que ela orou. E o rei, no versículo 2 do capítulo 5, né, o que aconteceu? O que será que aconteceu com a rainha Esther, gente? Vamos ver lá no versículo 2. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Olha que maravilha, né? Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Aqui a gente vê que o rei amava ela, né?
E aqui que ela fala. Ela pede aqui, ó, ela não conta ainda, né, sobre o que estava acontecendo, ela sabia a hora certa de falar. Ela pede para que fizesse um banquete e convidasse o Amã. Olha que mulher sábia, né? Que às vezes ela já conseguiu, né, falar com o rei, mas ela ainda não contou o que tinha acontecido, né? Ela esperou, ela aguardou a hora certa. Então ela falou com ele para chamar o Amã para um banquete, né, gente? Para um banquete que ela ia fazer. Aí o rei convidou o Amã, né? O Amã ficou todo feliz, se achando, né? Que o Amã era uma pessoa bem orgulhoso, né? Ah, a rainha me chamou, o rei me convidou aí, né? Ele ficou se achando tal, né? Quando recebeu esse convite, ele não sabia o que esperava por ele, né? E aqui nesse capítulo aqui também fala que, né, o Amã, né, com muita raiva do Mardoqueu, né, porque ele não se prostrava e ele estava só observando, mandou aqui que fizesse uma forca para o Mardoqueu, né, para que ele fosse enforcado um dia depois do banquete, né, depois que ele fosse no banquete, né, um dia depois que o Mardoqueu fosse enforcado, e ele ainda ia falar com o rei sobre o Mardoqueu, ia pedir autorização para que enforcasse ele. Dá para você ver, né, gente? Mas aqui no capítulo 6, Deus vem com a maravilhosa providência, que nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, e ele honra os que o honram, e Mardoqueu sempre estava honrando ele, né? Aqui que acontece a providência de Deus aqui, né, no capítulo 6, né? Ele colocou uma insônia no rei. Vou fazer um resuminho aqui para vocês, né? Aí o Deus deu uma insônia para o rei Assuero. E incomodou ele tanto que ele sentiu o desejo, né, de abrir o livro de crônicas, né, que eles tinham no reino lá, né? E lá ele descobriu que o Mardoqueu tinha salvado a vida dele. Aí ele pergunta o que fizeram por ele, se deram alguma coisa, qual honra que ele recebeu por ter salvado a vida dele. Aí o eunuco foi avisar que ele não recebeu nada. Aqui, ó. É os moços do rei, né, gente? Ele fala aqui, ó. E o rei perguntou, no versículo 3, que honra e dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam, coisa nenhuma se lhe fez. Né? Aí o Amã, que estava lá do lado de fora, estava lá no palácio aguardando falar com o rei. Aí o rei mandou chamar o Amã e perguntou, né, o que poderia fazer para esse homem. O que eu posso fazer para esse homem que eu quero agradar, que eu quero honrar. E o Amã, tão orgulhoso, tão presunçoso, achou que era ele o homem que o rei desejava agradar, que desejava honrar perante o povo, né? Então o Amã falou tudo o que ele queria que fizesse fosse com ele, porque achou que era para ele isso. Aí, ó, no versículo 7, pelo que disse Amã o rei, para o homem que o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tem usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei agrada honrar, e façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclame diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não lhes deixe falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes, o cavalo, e vestiu Mardoqueu e fez andar montado pela praça da cidade e proclamou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. Aqui ele se sentiu humilhado. Imagina um homem que ele não gostava, que ele queria tirar a vida, ele teve que honrar. Quando Deus quer honrar, os seus inimigos vão ver a sua vitória, os inimigos espirituais
espirituais, né, que a gente tem, vai ver a sua vitória, né? É que ele viu a vitória, né, do Mardoqueu, ele assistiu a vitória dele. E aqui, ó, no capítulo 7, aqui tem um banquete, né? Aqui já a rainha Esther faz o banquete, né? E convida lá o Amã. E nesse banquete, ela conta a nacionalidade dela, que ela era judia, e que o Amã queria matar ela e todo o seu povo. O rei ficou assim, o rei ficou bem surpreso e ficou furioso com Amã na hora que ele ficou sabendo disso, né? Aí, o que aconteceu? O rei mandou que matasse, né, o Amã na forca que ele preparou para o Mardoqueu. Eu até peguei um versículo aqui que eu achei que tem tudo a ver com isso aqui que aconteceu com o Amã, que ele desejava o mal para o Mardoqueu, mas o que ele desejava voltou para ele. Aqui, ó. Abra sua Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Né? O que a gente aprende aqui? Né? O que a gente faz de bom, a gente colhe. Né? O Mardoqueu, ele salvou a vida do rei, né? E ele colheu bênção, né? Ele foi honrado ali, né? O rei ficou todo feliz com ele, ele foi recompensado. E o Amã, que desejava fazer o mal, né, para o Mardoqueu, o mal que ele queria voltou para ele, como diz esse versículo. Pois tudo que o homem semear, né, tudo que o homem semeia, isso também ele vai colher. E ele colheu, né? Mas aí o que aconteceu? Agora vamos para o versículo 8. Estou procurando resumir porque, gente, o livro de Esther é bem extenso, é muita matéria e vocês estão entendendo? Deus abençoe vocês, tá, irmãos? Aqui no capítulo 8, a Esther ainda pede pela vida do povo, porque o Amã morreu, mas o decreto que ele tinha feito, né, estava aí, não tinha sido alterado ainda, né? E o rei, naquela época, as leis que eles faziam, eles não podiam tirar ela. Não podiam tirar, não podia voltar atrás, não podia cancelar. Mas o que o rei fez? O rei, ele alterou a lei. Ele pediu o Mardoqueu, esqueci de falar que o Mardoqueu assumiu a posição que era do Amã, né? Passou a ficar em segundo lugar lá, né? Em segundo lugar no reino. Ele assumiu como ministro lá do reino. E passou a morar até na casa que era do Amã. Aí o rei passou para o Mardoqueu que mandasse cartas para as províncias, né, avisando que os judeus podiam se defender quando o povo fosse atacar ele, né, fosse atacar os judeus. E o povo ficou todo feliz quando saiu esse decreto, porque na verdade a maioria das pessoas estavam até com medo dos judeus, né? Também, aqui ó, até fala aqui ó, no versículo 8, capítulo 8, versículo 17. Também toda a província, em toda a cidade onde chegava a ordem do rei o seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas. E muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles, né? Então ninguém ali já não tinha aquela coragem mais de lutar contra os judeus também não. As pessoas nem se apresentaram assim para lutar porque eles viram que o rei estava do lado deles, né? E o rei tinha autorizado eles se defender. E aqui no capítulo 9, aqui fala do triunfo, né, dos judeus sobre os seus inimigos, que aí eles derrotaram todos que queriam ver eles mortos, morreram. E eles não pegaram os despojos, mas aí eles tiveram a grande vitória, né? E nossa, foi só alegria. E para finalizar, eles fizeram a festa do Purim, que é comemorando, né, essa vitória, né? Que é para lembrar, né? Igual eu estava pensando que essa festa, quando Deus abençoa a gente deve sempre lembrar
E essa festa foi sempre sendo celebrada pelos judeus, sempre eles estarem lembrando esse grande livramento, como que a rainha Esther foi usada por Deus, como Mardoqueu foi usado por Deus, para trazer um grande livramento, para salvar uma nação. Gente, o livro de Esther é maravilhoso. E agora, para finalizar, capítulo 10, que é um capítulo bem curtinho, eu vou ler o último versículo, né? Aqui, ó, pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Nossa, mas que livro maravilhoso. Gente, eu tô terminando aqui, tá me dando vontade de chorar, de tão, nossa, que alegria, né? A vitória, a gente vê a vitória do povo de Deus. É maravilhoso, gente. É maravilhoso, né? Como que a gente vê que o grande livramento que teve o Mardoqueu junto com todo aquele povo, né? Ai, Deus é maravilhoso. Eu amo muito o Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado grandemente a sua vida. Eu termino aqui até emocionando, né? Que livramento que o povo teve aqui, né? Que maravilha, né, gente? Então eu vou finalizar aqui com vocês fazendo uma oraçãozinha rápida. Peço para que você feche os seus olhos, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, que palavra abençoada, meu Pai, que a gente nunca se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, Senhor, de nenhuma das suas maravilhas, Senhor, que recebemos aqui como a festa do Purim, que o povo fazia, Senhor, para comemorar todo ano, Senhor, esse grande livramento que o Senhor deu, Senhor, para toda a nação, Senhor, usando uma mulher, Senhor, uma mulher sábia, Senhor, a rainha Esther, juntamente com seu primo Mardoqueu, meu Pai, que sejamos pessoas sábias, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço que o Senhor alcance, Senhor, essa pessoa que acompanhou esse vídeo até agora, meu Pai, em nome de Jesus. Visita a família, Senhor, visita ela, Senhor, abençoando cada dia mais o ministério, Senhor, em nome de Jesus. Amém.